Glória a Deus. Boa noite para quem não falei. Vocês estão bem? Estão animados essa noite? Está um pouquinho frio, né? O pessoal ficar em casa. Mas estamos aqui para aprender mais do Senhor. Amém? Deus, de fato, Ele quer que cada dia nós avancemos nele. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós buscamos ao Senhor, de fato, nós vamos crescer mais nele. Quanto mais nós adquirimos conhecimento de algo, mais nós vamos ter propriedade para falar daquilo. Amém? Então, nós precisamos, de fato, cada vez mais crescer em Deus. Amém? Então, Deus, Ele espera de nós que nós sejamos parte do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Coisa linda, né? Eita, glória a Deus. Amém, que é o papai, né? Nós devemos ser assim, como crianças para com o nosso Deus. Deus, de fato, Ele espera que nós sejamos filhos que busquem Ele cada dia. Aqueles que são pais aqui conseguem perceber isso e conseguem, de fato, diferenciar. O amor, quem tem mais de um filho, o amor pelos filhos é o mesmo, amém? Quem tem mais de um filho aqui pode falar isso, só tem um, mas quem tem mais de um pode falar que o amor pelos seus filhos é o mesmo para cada um. Mas cada filho tem uma forma diferente de agradar o pai. E aquele que agrada mais o pai e a mãe, ele vai ter mais atenção deles. Entende? Não estou falando que você ama menos um ou menos o outro. Mas quando você agrada mais o seu pai, você vai ter mais atenção a ele. E é isso com Deus. Quanto mais nós agradamos a ele, mais ele vai se achegar a nós, mais ele vai olhar para nós e mais ele vai nos escutar. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos o quê? De fato, buscar mais o Senhor. Buscar a face do Senhor. É muito bom quando estamos aqui reunidos como igreja, está aprendendo mais do Senhor, mas também nós precisamos no nosso dia a dia, no nosso devocional, buscar mais o Senhor. Porque se nós formos colocar no papel, nós temos aqui um pouco mais de 40 minutos, 35, 40 minutos de ministração. Isso não é o suficiente para nós nos alimentarmos na semana. Não é suficiente. Ou você vir numa quinta-feira, no culto de oração, onde a ênfase é a oração. Nós escutamos uma palavra, uma introdução, alguma coisa falando da palavra, mas, de fato, o que vai nos sustentar no dia a dia é o nosso devocional a cada dia, com a palavra do Senhor, em oração e em busca dele. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito animado essa noite. O louvor estava maravilhoso hoje. Quantos aqui teve essa impressão? Amém? Queridos, quando nós viemos à casa do Senhor para louvar ao Senhor com alegria, com o nosso coração aberto, de fato, o louvor flui e nós somos ricamente abençoados por ele. E tudo isso que aconteceu, às vezes nós ficamos, rapaz, poderíamos ter continuado. Mas há um propósito, nós estamos aqui essa noite, escutar um pouquinho também da palavra. Aleluia. E se assim Deus permitir nos conduzir, nós vamos voltar um pouquinho a louvar o Senhor, amém? Você pode abaixar sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. E eu creio, Pai, na sua palavra, Pai, vindo de encontro à necessidade de cada um de nós, Pai. Ô Senhor, que não possa ser eu, as minhas palavras falando, mas o Senhor possa me conduzir e me usar, Pai, nessa noite. E eu creio, Pai, que essa semente será lançada. E eu creio, Pai, num solo fértil aqui essa noite, Pai. Cada coração aqui sendo um solo fértil, recebendo mais do Senhor, recebendo aquilo que ele precisa ouvir, Pai. Nós vamos falar coisas aqui, eu acredito, Pai, que luz vai chegar em áreas das nossas vidas essa noite, Pai. A luz vai chegar e nós vamos enxergar, Pai, o que precisamos consertar, o que precisamos arrumar, e em nome de Jesus, nós vamos sair daqui abastecidos, nós vamos sair daqui melhores, nós vamos sair daqui, Pai, convictos de quem nós somos em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos ter um texto base, que vai ser Efésios 4, você deixa aí marcado, nós vamos passear um pouquinho por ele, mas nós vamos falar sobre o poder da unidade. Amém? Obrigado pelos dois amém, aleluia. Amém? Querido, nós precisamos, e aí eu quero começar com isso, nós precisamos deixar de imitar o sistema do mundo. Nós precisamos deixar de imitar o sistema do mundo. O sistema do mundo, ele é individualista. O sistema do mundo, o que ele faz? Ele
pisa no outro para subir. Amém? Nós precisamos deixar de ser como o mundo. Eu não prestei atenção, desculpa, não temos visitantes aqui? Não, né? Porque não, né? Tá certo. Então, esse assunto é para nós. Nós somos da igreja. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir em Efésios 4? Aleluia. O plano de Deus para nós envolve progresso, crescimento, amadurecimento, melhora e avanço. Amém? Fala comigo. Progresso. Vamos lá, de novo. Progresso, crescimento, amadurecimento, melhora e avanço. Amém? Então, o plano de Deus para as nossas vidas é todo esse pacote. Essas palavras, amém? E aqui, em Efésios 4, 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. No 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos, diga, suportando-vos, uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Vamos falar até aqui, por enquanto, tá? Existe um crescimento em Deus quando nós andamos em unidade. Amém? Quando eu vou aqui pegar esse púlpito sozinho, eu consigo pegar, mas tem mais dificuldade. Mas se alguém chegar aqui e me ajudar, vai ser muito mais fácil. Então, quando nós andamos em unidade, é quando nós andamos juntos, nós andamos com a mesma visão, com o mesmo propósito. Queridos, nós estamos aqui hoje reunidos para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nós temos um só propósito aqui como igreja, que é naquele grande dia nós estarmos lá com Ele. Esse é o nosso propósito. Mas se nós não andarmos em unidade, nós andarmos cada um para o seu lado, esse propósito pode atrasar e muito. Amém? Ele pode atrasar e muito. Então nós precisamos, de fato, estarmos unidos como igreja, de fato, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Ele que, de fato, nos faz, a cada dia estarmos aqui, nos faz meditar na palavra, nos faz, de fato, buscar cada vez mais a face dele. Então nós precisamos, de fato, estar unidos em um só corpo. Amém? Glória a Deus. No verso 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós temos em unidade no Espírito, de fato nós vamos ter paz. E quando nós temos paz, nós andamos em novidade de vida a cada dia. Amém? A cada dia nós andamos em novidade de vida. E nós ficamos também mais sensíveis ao Espírito. Quando nós não somos individuais. Eu acredito, queridos, e não me entendam mal, tem momentos das nossas vidas, de fato, que somos nós ali, precisamos orar, precisamos buscar, tem assuntos específicos onde Deus ele precisa tratar comigo e com você individualmente. Amém? Mas existem assuntos que Deus quer tratar no coletivo, para todos nós juntos crescemos. Amém? E Jesus é maravilhoso quando ele fala na sua palavra, ele faz um paralelo do corpo de Cristo com o corpo humano. Querido, quando você vê alguma anomalia num corpo, obrigado, num corpo, é algo que não está funcionando bem. Quando você vê uma pessoa talvez com a perna maior, com um braço maior, algo no corpo não está funcionando bem. Nós, como corpo de Cristo, precisamos funcionar bem. E nós funcionamos bem quando cada um faz aquilo que se propôs a fazer. Quando Deus te chamou para, de repente, fazer algo que você olha e talvez você pense que não é digno, querido, Deus te levantou para você estar ali e você precisa fazer bem feito. Porque quando você faz bem feito, Deus é glorificado. Querido, não pense, claro que quando nós estamos servindo, eu estou aqui nesse momento servindo a você. E é com muito temor e tremor que eu estou servindo. Mas não pense que você está servindo e não está servindo e não está sendo visto. Isso não é importante. Isso é muito importante para Deus. Porque Deus não vê o que você está fazendo, mas Ele vê o seu coração, o quão você está entregue por aquilo. Às vezes você faz muito bem, vou dar um exemplo,
talvez você faça muito bem manobrar os carros no estacionamento. É um exemplo. Você faz tão bem, com tanto prazer, e às vezes a pessoa faz outra coisa que se destaca, entende? Que aparece para as pessoas, todo mundo conversa, mas ele não está fazendo de coração, porque às vezes para ele aquilo ali é um dia a dia, eu faço bem, está tudo tranquilo para mim. Mas nós precisamos fazer com intensidade, como se fosse ao Senhor. Diga, como se fosse ao Senhor. Amém? E de fato, queridos, Deus, ele ao nos criar, ele fez algo extraordinário. Uma delas foi o livre-arbítrio. Amém? Quando você vê filmes de ficção científica, às vezes um cientista ele cria algo e aquele algo tem vida. Só que ele dá ordem para aquilo. E aí aquilo vai, sei lá, pode ser um robô, pode ser um monstro, não sei. Mas ele faz aquilo que o Criador pede para fazer, e faz de fato. Deus, quando nos criou, de fato, ele mostra morte e vida. E ele dá uma dica para nós escolhermos vida. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ele não impõe lá, você tem que ser assim, não. Ele te dá o livre-arbítrio para escolher. Então, ele ainda dá várias dicas. A sua palavra está repleta de versículos, de pensamentos que Deus deu para os homens colocarem aqui, de fatos que aconteceram, para nós escolhermos, de fato, a vida. Precisamos escolher vida. Amém? Mas Deus é tão bom que Ele fez eu e você, cada um de nós, diferentes. Já pensou? Pensa aí se você encontrasse essa pessoa igualzinha a você. Igualzinha. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pelo Senhor amado. Pensa aí. Deus fez você único. Fala para o seu irmão aí, você é único. Você é único. E por causa dessas diferenças, aí eu vou entrar, de fato, nós falamos de unidade, essas diferenças, às vezes, nos faz, às vezes, ter alguns estranhamentos uns com os outros. Porque um fala muito, outro fala pouco, um fala muito alto, outro fala muito baixo, outro é muito acelerado, outro é muito calmo. E aí, às vezes, a gente se pega julgando a pessoa pelo jeito dela. Mas Deus fez ela desse jeito. E Deus fez você desse jeito. Deus, ele celebra de fato as diferenças. E graças a Deus pelas diferenças. Porque se eu e você somos diferentes, eu posso fazer alguma coisa que você não faz. E você pode fazer algo que eu não faço. E aquilo que você faz me faz crescer. E aquilo que eu faço te faz crescer. Precisamos entender isso, querido. Às vezes você vê aquela pessoa, tá vendo, o André quer se aparecer. Vou usando ele porque a gente tem essa intimidade, tá? A gente é camarada de muitos anos. O cara quer aparecer, às vezes ele olha para mim, olha, isso quer aparecer, tá tudo. Não, gente, nós temos o nosso jeito. Ou aquele lá quer fazer o falso humilde. Querido, humilde não quer dizer que eu quero fazer o falso humilde. Humilde é outra coisa. Não tem nada a ver de, eu quero fazer daquele jeito. Não, querido. Nós, de fato, precisamos celebrar as nossas diferenças. E precisamos pegar aquilo que o irmão faz diferente de mim e, de fato, crescer nisso. É muito fácil para mim, algumas coisas, até estar aqui, né? Antigamente eu ficava mais nervoso, hoje eu não fico tanto. E eu sei que tem pessoas que, se for pegar esse microfone, não sai nada. E está tudo certo. E está tudo bem. Ele é bênção também. Ele é bênção nas nossas vidas. Nós precisamos, de fato, celebrar essas diferenças. Então, naquilo que eu sou fraco, por favor, me ajude. E naquilo que você é fraco, eu te ajudo. Amém? Nós nos ajudamos como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa crescer, querido. E o corpo de Cristo ele só cresce quando eu e você andamos em unidade. Se nós não andarmos em unidade, querido, nós vamos desfalecer. Cada um vai para o seu lado, cada um faz o que quer, e aí o corpo não cresce, não desenvolve. Fica um corpo desnutrido. Fica um corpo que não tem força, não tem nutrição. Quando você vê uma criança bem alimentada, rapaz, você vê chega rechonchudo, forte. Quando você vê uma criança que ela não é alimentada direito, ela é fraca, ela é magrinha, raquítica. Nós não podemos ser um corpo de Cristo raquítico. Temos que ser um corpo de Cristo forte, rechonchudo,
Com vitaminas. As vitaminas são eu e você andarmos em amor e andarmos juntos, pensando as mesmas coisas. Querido, opiniões diferentes pode ter, não tem problema. Porque as opiniões, elas, às vezes, ela vem, de fato, para nos acrescentar, para acrescentar algo. Às vezes temos uma ideia, conversamos, eu sei que tem vários grupos aqui, mas às vezes tem alguma ideia e nós conversamos sobre algo e talvez tenha um outro ponto de vista que eu e você não estamos vendo. E quando esse ponto de vista é levantado, talvez no primeiro momento a gente dá uma bloqueada. Mas o que tem a ver? Querido, vamos parar e vamos pensar. Eu estou falando isso no corpo de Cristo, mas isso pode ser dentro de casa. Porque eu acredito que a família, e aí não estou falando só de casal, mas às vezes filhos, pais, cada um tem uma ideia, tem um pensamento diferente. Por mais que eu e a minha esposa criamos o Miguel, ele está formando o caráter dele, está formando o jeito dele de pensar. Ele vai crescer mais um pouquinho, e aí já está, hoje, algumas coisas que a gente fala, ele pensa diferente de nós. Dentro de casa é assim, dentro das nossas casas são assim. Pensamos diferentes. Mas assim como dentro das nossas casas não há competição, aqui não há competição. Não deve ter competição. A competição que poderia ser feita é, de fato, nós chegarmos cada vez mais perto de Cristo. Vamos lá chegar perto de Cristo? Vamos lá buscar almas para Jesus? Mas não deve ter competição, querido. O que deve ter, de fato, é uma visão alinhada. O que deve ter, de fato, tem opiniões diferentes, mas o alvo sempre é o mesmo, que é Cristo. Oh, aleluia. Você pode abrir em Salmos 133? Aleluia. Salmos. Aleluia. Não dorme não, hein? Minha voz dá um sono, até eu mesmo, dependendo. Então, não dorme não, hein? Você dá uns gritos aí, porque eu estou vendo alguém dormindo. Então, não dorme. Salmo 131, falhou aqui o... Desculpa, 133, perdão. Obrigado. Salmos... Opa. Aleluia, aleluia. 133. A partir do 1. Glória a Deus. No 1 diz assim: como é bom... Deixa eu vou colocar na versão que eu estava, porque... eu não sei o que aconteceu aqui, eu vou colocar no outro aqui. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, quando os irmãos vivem em união, em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Querido, está fácil para nós andarmos em comunhão quando nós olhamos para a palavra e quando nós seguimos a palavra. Às vezes, nós deixamos as nossas vontades, os nossos sentimentos tomarem conta do nosso dia a dia. Os nossos sentimentos, as nossas vontades, elas estão ali e elas precisam ser sujeitas à palavra. Amém? Deus deu a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas os nossos sentimentos e as nossas almas, as nossas emoções, elas devem ser subjugadas pela palavra de Deus. Ela que deve nortear o nosso dia a dia. Nós podemos nos emocionar, nós podemos chorar, nós podemos rir, mas esses sentimentos não devem nortear o nosso dia a dia. Porque, e aí eu posso ir até mais além, quando nós estamos no nosso dia a dia, um elogio ou uma crítica não deve nortear o nosso dia a dia. Amém? Porque às vezes a mesma boca que te critica, que te elogia, te critica amanhã. E aí, como que fica? Então nós precisamos, de fato, olhar para a palavra independente da situação ou circunstâncias e andarmos em unidade. E aí eu digo na igreja, nas vossas casas,
Porque todos nós aqui que temos família, nós temos um objetivo. Qual é o seu objetivo? Comprar uma casa. Qual é o seu objetivo? Trocar de carro. Qual é o seu objetivo? Colocar os filhos numa escola particular. Qual é o seu objetivo? Colocar os nossos filhos numa faculdade. Qual é o objetivo? Reformar a casa. Ninguém está ali, a minha esposa está de um lado e eu estou do outro fazendo algo diferente ou separado. Não, nós temos um propósito juntos. Amém? Amém? E nós aqui, como o corpo de Cristo, precisamos ter um propósito juntos. Amém? O nosso propósito é ganhar vidas. Esse é o propósito, querido. Não deixe na mão só do evangelismo. Você pode fazer a sua parte. Obrigado pelo amém, um aleluia. Como diz o Andrezinho, sua alegria muito me contagia. Mas nós precisamos olhar para isso, querido, e avançar. Não deixe, eu voltando aqui, não deixe para o evangelismo ganhar almas. Nós podemos fazer isso também. É igual aqui a equipe de música. Nós estamos aqui preparados para louvar ao Senhor. Mas já pensou? Pensa um pouquinho. Nós estamos aqui cantando ao Senhor. Nós não estamos fazendo show. Nós estamos louvando ao Senhor. Mas se você não participa, você fica lá. Você pode cantar também, querido. Ah, mas eu canto desafinado. Não tem problema, querido. É o coração. Por isso que você está aí e nós estamos aqui. Amém? E por isso que você faz algo que eu não faço. Amém? Entendeu? Por isso nós estamos aqui, cada um dando fruto naquilo que o Senhor te levantou. Amém? E precisamos de fato seguir assim, nessa toada, unidos no Senhor, fazendo coisas diferentes, porém com um só propósito. Um carro, ele funciona com vários componentes. Já pensou se todo o carro, toda a peça do motor do carro fosse motor de arranque? O carro não funcionava. Se toda a peça do carro fosse correia dentada, o carro não funcionava. Se toda a peça do carro fosse suspensão, tem os mecânicos aqui presentes, o carro não funcionava. Já pensou se todo mundo quer ser pastor? Já pensou se todo mundo quer ficar lá na porta, lá, recepcionando os irmãos? Você fica assim, recepciona, aí você vai e volta. Aí você recepciona, você vai e volta. Já pensou se todo mundo fosse lá para o DI, para o departamento infantil? Não ia dar certo, não ia ter ninguém aqui, todo mundo ia estar lá, ia ter, sei lá, 20 crianças e 60 pessoas lá. Não ia ter, não ia dar vazão. Então, cada um foi levantado para fazer algo. E aqui não deve ter competição, querido. Não deve ter. Nós precisamos, de fato, crescer em Deus. É como diz a música, Ana Paula Valadão, não tenho tempo para perder com ressentimento, querido. Nós não devemos ter tempo para isso. Nós estamos assim, você já percebeu que o tempo está passando muito rápido? Quem percebeu? Rapaz, esses dias eu estava com 20 anos, fiz agora 46. Passa assim, ó. Passa voando. Passa voando. Então, assim, a gente precisa, de fato, avançar. 46, tá? Quem nasceu em 80 faz a conta aí. Alguns têm 45 ainda. Eu fiz 46 agora, 2 semanas atrás. Cabeça branquinha falando. Mas precisamos avançar, querido. Precisamos, de fato, levantar e precisamos não perder tempo com ressentimento. Então, esse é o valor da unidade, de fato, é andar em comunhão com os irmãos. Nós não devemos ser como aquela passagem de Gênesis 11, que fala sobre a Torre de Babel, onde cada um falava algo diferente. Você pode abrir lá? Gênesis 11? Ali houve uma certa união, mas a união que esteve ali não teve um propósito correto. Amém? Não houve um propósito correto. Gênesis 11. Aleluia. Vamos a partir do 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo deles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem.
E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade de uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, toda a terra. Então desceu um Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E aí no 7, que é o importante, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Até aqui, por enquanto. Então ali eles se uniram para fechar ali o cercado deles. E Deus olhou aquilo e falou, não, como que eles podem ficar fechados ali? Nós não temos que ficar fechadinhos aqui. Precisamos avançar, precisamos expandir, amém? O que sempre o pastor fala aqui, e nós falamos também, se você está aqui, nós estamos aqui, existe algo de Deus aqui, amém? Existe algo de Deus aqui, né? Muitos aqui cresceram aqui, se casaram aqui, teve filhos aqui, eu digo, congregando aqui, então tem coisa boa aqui. Então por que nós não podemos ir lá fora e falar isso para as pessoas? E comentar isso com as pessoas? E falar por onde você está. Falar de fato o que Deus tem feito na sua vida. Então nós precisamos falar aqui, aí voltando aqui dentro a mesma língua. Tudo aquilo que nós precisamos falar, precisamos estar de comum acordo. Repetindo, nós temos ideias diferentes, mas o nosso propósito é genuíno e deve ser o mesmo. Sempre deve ser o mesmo. Ganhar almas para Jesus, levantar um clamor pelas vidas, orar pelas pessoas. Isso não é incumbência só de quem está na frente, mas você mesmo aí no seu lugar. Talvez você não tenha uma eloquência ou você tenha vergonha, mas eu acho que você sabe conversar. Amém? Você pode conversar e orar por uma pessoa. Nós estamos aqui juntos nisso, reunidos, em oração, em súplica, em ações de graças ao Senhor. Amém? O resultado da unidade, ele traz crescimento. Se você puder abrir em Atos 2, eu gosto demais dessa passagem, particularmente. Atos 2, eu acredito que é um marco no Novo Testamento. Foi onde teve, depois que Jesus subiu aos céus, e aí os discípulos tiveram que se virar. Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Para um pouquinho aqui. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. Quando há temor pelo Senhor, sinais e maravilhas acontecem naquele lugar onde existe o temor. Amém? Glória a Deus. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha uma necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo nas graças do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, naquele tempo, todos andavam unanimemente, tendo tudo em comum. Nós estamos olhando para os dias e assim, quero que você entenda algo. E aqui é um bate-papo, é uma ministração, é um bate-papo, amém? Glória a Deus. Bem calmo, bem tranquilo. Mas nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Vamos falar nos dias de hoje, a Bíblia é mais atualizada do que a página da internet de amanhã. Amém? E nós,
olhamos às vezes para a palavra e nós olhamos, está muito cafona. Não está, querido. Precisamos ter essas práticas que a palavra de Deus fala que nós devemos ter. Muito tempo atrás, alguns vão lembrar, nós tínhamos muito tempo juntos. Alguns vão lembrar que nós íamos para a represa aqui em Nazaré e nos divertíamos lá, às vezes, aos sábados. E hoje, cada um de nós, às vezes, estamos nos fechando na nossa casa, lá no nosso mundinho, querido. Porque nós estamos nos enchendo de tarefas, enchendo de coisas para fazer, e sempre... Vamos lá. E sempre as coisas do Senhor ficam em segundo plano. Sempre as coisas do Senhor ficam em segundo plano. Mas eu tenho que levar meu filho para... Então, eu vou falando aqui. Para trocar figurinha. Eu vou ter que ir lá fazer o meu cabelo. Eu vou ter que ir lá trocar minha roupa. Eu tenho que ir lá... eu tenho que ficar em casa descansando. Nós não nos reunimos mais. E quando nós nos reunimos, ali o Senhor ordena a bênção. Às vezes nós não estamos, e aí eu posso ir até mais light. Às vezes não tenho tempo, trabalho muito. Queridos, eu estou falando de mim. Se você se enquadra, amém. Amém? Mas nós temos, às vezes, 2 horas para estar num culto aqui. Nós fizemos uma conta esses dias, né? De horas. Por semana, por dia. Às vezes nós não temos tempo para estar 2 horas aqui no culto. Não consigo. Querido, se nós não conseguimos nos programar para estar aqui, não é bom, seja sincero, não é bom quando a igreja está cheia? Quando nós louvamos e na hora do louvor nós estamos louvando, nós estamos exaltando ao Senhor, e nós estamos levantando um clamor ao Senhor aqui, e onde de fato o louvor ele pega fogo e nós estamos aqui pulando, dançando na presença do Senhor, quando nós estamos escutando a palavra, e glória a Deus, e aleluia, é muito bom. Quando tem mais pessoas é muito bom, é maravilhoso, querido. Mas quando nós fazemos tudo, sobrou aqui 1 horinha, acho que eu vou lá. Não vai dar tempo, então não vou. Sabe? Não, querido, nós precisamos de fato pegar firme com o Senhor. Sabe por quê? A sua presença me anima. A sua presença me anima. Pastor Wilson, sua presença me anima. Amém? Sua presença me anima. Nice, sua presença me anima. Severino, sua presença me anima. Eu esqueci o seu nome, de óculos. Isso. Faz tempo que eu não te vejo. Sua presença nos anima. Não estou te expondo não, tá? É exemplo. Tá bom? A presença nos anima, querido. A sua presença nos anima. Agora, se nós não conseguimos separar 2 horas para estarmos na casa do Senhor, querido, não se sinta cobrado, mas Deus tem me incomodado isso até na minha vida. Eu tenho trabalhado longe e às vezes eu não consigo chegar aqui no culto de quinta-feira. Eu chego às vezes em casa mais de 8 e pouco, cansado. E eu tenho conversado com o Senhor esses dias. Eu não quero isso, eu quero estar aqui também. Não porque é o culto de quinta-feira, ok, amém, oração, mas é estar junto com vocês. Nós precisamos estar aqui. Sabe por quê? Porque o mundo ele não quer saber disso aqui que nós estamos aqui, querido. Não quer saber. E nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que nós achamos normal faltar o culto. Nós achamos normal. Não vou não. Eu não vou lá. O pastor Eliel vai estar lá. Por que eu vou? Eu não vou, ele vai estar aqui. Eu não preciso ir. Não, querido. Precisamos estar aqui juntos. Se você tem como estar, às vezes a gente está tão cansado, sabe? Às vezes estamos tão cansados fisicamente, mas existem coisas que a gente precisa fazer. Já levantou de manhã, aqueles que levantam 5, 6 horas? Rapaz, estou muito cansado, mas eu preciso trabalhar. Você vai, não vai? Você vai trabalhar. Aí eu estou cansado. Para nós, irmão. Aí, chega 4 horas da tarde. Rapaz, eu estou tão cansado, não vou para a igreja.
Você levantou de 10 do domingo, vou falar 10 horas, ai, 9 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teve 8 horas aí. Ah, fiz muita coisa, ok. Ah, rapaz, estou muito cansado. Vou para a igreja não. Não, querido. Você é importante para nós. Você é importante para mim, pelo menos para mim. Alguém é importante para alguém aqui ou não? Você é importante para nós, querido. Deus, ele quer fazer maravilhas. A palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou 3 ali, ele está. Amém? E Deus, de fato, ele precisa das pessoas para manifestar o seu poder. E se nós estamos aqui com o coração livres, com o coração de fato fervoroso no Senhor, maravilhas acontecem. Cura é manifestada nesse lugar, querido. Assuntos que, para a condição humana, ela não se resolve, Deus pode mover e ela será resolvida. Eu creio nisso. Eu já passei por isso. Se você não passou, querido, eu posso falar para você, eu passei por isso, você chegou atrasado. Quando você está na comunhão dos santos e tem situações que de fato você fala, não tem jeito, querido, quando você vem adorar o Senhor, pai, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que fazer, mas eu vim aqui para te adorar, independente, eu não quero saber o que vai acontecer. Às vezes é caso de vida ou morte, mas pelo seu coração e pela sua entrega ao Senhor, Deus te dá o escape. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus dá o escape. Mas se a gente se fechar no nosso mundo, querido, a brasa sozinha ela apaga. Se você está junto da brasa, a brasa ela vai, de fato, acender o fogaréu. E o churrasco vai ser feito. Oh, aleluia. Você pode abrir em Atos 1? Oh, aleluia. Não sei você, mas Deus está falando comigo. Atos 1, 14. A parte A desse versículo diz assim: todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Mas eu vou colocar mulheres e homens. Amém? Interceder juntos abre portas espirituais. Quando eu estou sozinho, e oro por uma causa, Deus, ele ouve. Ouve, amém? Mas quando eu pego com meu irmão, junto comigo, irmão, eu estou passando por isso, me ajuda em oração? E eu vou ler de novo. Interceder juntos abre portas espirituais. Temos o grupo de intercessão, mas isso não invalida a nossa intercessão em ajudar as pessoas ou ser ajudado. Porque às vezes nós estamos muito cobrando aqui, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. Querido, eu preciso de ajuda. Em oração. Ou alguém não precisa aqui. Se você não precisa, amém, eu preciso. Precisamos de ajuda em oração. Precisamos estar juntos em oração. Querido, não é por força nem por poder, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Então, eu com muito temor e tremor, eu digo aqui que não é o Anderson que vai convencer a nós estarmos mais juntos e estarmos mais unidos como família. Mas nós estarmos juntos de fato, como um no Senhor. É muito bom ver alguns rostos que faz um tempo que a gente não vê. E, querido, não se sinta constrangido de alguém chegar, rapaz, quanto tempo eu não te vejo? Que bom que você está aqui, que bom que eu estou te vendo. Não, se você está machucado por alguma coisa, não se sinta cobrado. E eu digo nós, porque nós podemos estar nos dois lados, tanto recebendo aquele, poxa, quanto tempo eu não te vejo, ou aquele que está falando. Poxa, faz tempo que eu não te vejo, ou aquele que está recebendo. Aquele que está falando, que Deus possa nos conduzir, ou conduzi-lo a falar da maneira correta. Querido, eu tenho saudade de você, faz tempo que eu não te vejo, está tudo bem? Está tudo jóia?
Se a pessoa quiser contar detalhes, amém. Mas não, se não, que bom que você está aqui. Teve um domingo que eu não vim. Tem um tempo já, o Nildo mandou uma mensagem para mim. Ei, pastor Antes, tá tudo bem? Tudo bem. Desviou um domingo, hein? Rapaz, eu me senti valorizado. Alguém lembrou de mim. Me senti valorizado. Obrigado, viu? Tem um tempo já isso aí. Me senti valorizado. Então, a minha oração é que você se sinta valorizado. Se você receber uma mensagem de alguém, ou você mandar uma mensagem para alguém, essa pessoa se sinta valorizada. Porque sentiu a sua falta. Querido, nós estamos aqui numa grande família. Nós somos uma família. Muitos aqui se veem quase todo dia. Talvez você só venha de domingo, mas uma vez por semana, você vê mais. Talvez você venha todo domingo. Eu quase todo domingo estou aqui. Um ou outro, que às vezes nós não viemos. Mas às vezes você me vê mais que um parente seu. Não é verdade? Você vê mais que um parente seu. E por que a gente não tem que estar unido, estar junto? Com as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas, falando da palavra. E não só falando da palavra. Claro que o final da conversa tem que ser a palavra, mas você pode estar falando no dia a dia, e aí, como está seu trabalho, como estão as coisas? Tá tudo bem. Rapaz, estou numa prova do meu trabalho, vamos orar. Vamos falar com Deus para que Deus possa intervir nessa situação. Ou se não, rapaz, eu passei por isso. Sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, 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 assim. E aí você já tem um bate-papo. Você já tem a solução ou tem o vislumbre de algo que pode te ajudar. E a palavra de Deus vai se envolvendo. Se nós ficarmos individualistas, querido, nós vamos morrer espiritualmente. A igreja vai murchar. Eu entrei nessa igreja aqui esses dias, domingo passado. Eu esqueci minha carteira, esqueci as coisas ali. Eu vim aqui à noite. Foi no culto de manhã. Teve o culto de manhã, né? E aí eu deixei as coisas ali. Eu vim aqui, eu entrei para a igreja e falei, rapaz, que igreja bonita a gente tem. Vazia, né? Mas tudo organizado. Falei, rapaz, vamos cuidar de Deus onde nós estamos. Vamos cuidar de Deus, querido. E às vezes a gente pode se questionar, rapaz, mas poderia ter mais gente, mais cheia. Querida, a responsabilidade é minha e sua de trazer alguém. Se você trouxe, amém, traga mais. Mas é nossa responsabilidade. Porque precisa de ter uma ação. A oração, ela é importante, deve ter. As súplicas, elas precisam ter. As reuniões, elas precisam ter. Mas o que precisa ter? Atitude nossa. Amém. Atitude nossa. Precisamos ter atitude. Amém. Precisamos ter atitude, querido. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós, estou saindo um pouquinho fora do script, vamos embora. Há muitos anos atrás, nós aqui, e aí eu falo de conhecimento de causa, quando nós participávamos do louvor, muito tempo, quando o púlpito era daqui para lá, né? Todo o culto nós começávamos com uma música de comunhão. Não sei quem lembra disso. Todo o culto nós cantávamos uma música de comunhão. E isso se perdeu um pouco, não só aqui, mas no geral. Nós conversávamos com algumas músicas. Como é a música que a gente cantava? Somos devedores uns dos outros, do amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Nós cantávamos essas músicas, tem mais. E era tão bom. Isso,
eu não digo que vem se perdendo, mas vão mudando, vão passando os tempos e vai mudando. Mas Deus nos chama para nós voltarmos a esse tempo. De nós estarmos mais conectados, queridos. Sabe por quê? Porque eu sozinho, eu sou mais fraco. Mas eu com você, eu fico mais forte. E você sozinho fica mais fraco. Mas eu com você ficamos mais fortes. Precisamos estar juntos, querido. Precisamos deixar as nossas diferenças de lado. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra, mas nós precisamos limpar o nosso coração de mágoa. Precisamos limpar o nosso coração, porque a mágoa ela é um veneno que você toma pensando para o outro morrer. Porque é muito fácil eu ser o prejudicado. Coitado não, o prejudicado de ser. Será? Querido, precisamos liberar perdão. Para nós andarmos em unidade, precisamos liberar perdão. Se nós... E a palavra de Deus fala, 70 vezes 7 no dia. E às vezes uma palavra mal colocada, às vezes, e eu vou me colocar no exemplo, porque eu posso me colocar à vontade, sem constranger. Às vezes eu não estou num dia bom, às vezes aconteceu alguma coisa no trabalho, ou algum problema que eu tenha, e às vezes eu respondi você meio atravessado. Querido, não deixe isso acabar com o seu dia, com a sua comunhão com Deus. Porque se há amargura no nosso coração, se há alguma coisa que, de fato, ela traz peso, as nossas orações não passam do teto. Não passa do teto. Aleluia. Que unção poderosa. Aleluia. Tempo de perdão, de cura, de unidade, de estarmos mais fortalecidos. Porque um povo fortalecido, querido, nós vemos tantas histórias na Bíblia que numericamente eram poucas pessoas, mas Deus estava com eles e eles venceram as batalhas. Querido, nós estamos numa grande batalha. Se nós não estivermos juntos, nós vamos cair. Mas se nós estivermos juntos, nós vamos prosperar, nós vamos avançar. Amém?